Meu grupo vai falar sobre integração por spline. A origem do nome spline vem de uma régua elástica, usada em desenhos de engenharia, que pode ser curvada de forma a passar por um determinado conjunto de pontos, que tem o nome de spline. A integração por spline torna possível aproximar de forma eficiente a função e seus derivados de determinados valores de função. Basicamente, é uma técnica de aproximação que consiste em se dividir o intervalo de interesse em vários subintervalos e interpolar de forma mais suave possível nesses subintervalos com polinômios de grau pequeno. Uma alternativa é interpolar f de x em grupos de poucos pontos, obtendo-se o polinômio de grau menor, e com isso impor condições para que a função de aproximação seja contínua e tenha derivadas contínuas até uma certa ordem. No caso das funções spline, a opção feita é aproximar a função tabelada, em que cada subintervalo é, deve obedecer a algumas condições. O uso da função spline pode ter algumas vantagens e também algumas desvantagens. Algumas das vantagens são, por exemplo, maior flexibilidade para o ajuste dos modelos, comparando ao modelo de regressão linear e até mesmo polinomial. Ela ajuda a modelar o comportamento atípico dos dados, o que não seria possível apenas com uma função, um modelo. E uma vez determinada a quantidade e localização dos nós, o modelo é prático, é de ajuste fácil. E as desvantagens que às vezes ela pode prejudicar a capacidade preditiva do modelo, incluir mais nós do que o necessário, pode levar também a uma piora no ajuste e dificultar em escolher a quantidade ideal dos nós também. Então pode ser citado como uma desvantagem na aplicação dos splines para, por exemplo, modelar uma curva. Existem alguns tipos de spline. Temos a spline linear, que é uma spline que é definida por um conjunto de polinômios de grau, ligados entre si através dos nós. Tem a spline cúbica. A spline cúbica são de menor ordem, nas quais a descontinuidade nos nós são suaves o suficiente para serem vistas a olho nu. Portanto, existe pouca justificativa para utilizar splines de maior ordem. E também tem a spline natural, que utiliza a suposição de que as funções são lineares além das fronteiras. Suposição de linearidade nas regiões próximas das fronteiras é considerada adequada, já que essa é uma região com pouca informação. Olá, agora eu vou falar do que é um spline cúbico. Tipicamente, usa-se a aproximação por polinômios seccionados de grau 3, e ela é chamada de interpolação com spline cúbico. Se Px tem grau 3, então existem 4 constantes a se determinar. Quais são as vantagens? Isso permite que possamos garantir a continuidade da função até de sua derivada de segunda ordem, mesmo quando especificamos a derivada da função a ser interpolada nos extremos do intervalo. A desvantagem é que as derivadas primeiras do spline não coincidem com a função original, mesmo nos nós. Ou seja, se A e B pertencem a F, pertence aos reais, é uma função dada um conjunto de nós, A igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b, um spline cúbico interpolador é uma função S, tendo A e B pertencendo aos reais. Se isso for satisfeito, é claro. E para fechar, temos aqui também alguns conceitos que se eu falar todos vai ficar muito grande, vai ficar pouco entendível, mas o nome contorno livre deve-se ao fato desse spline ter a forma de uma haste flexível, se esta fosse forçada a passar pelos nós dados. E splines restritos dão aproximações melhores que os naturais, mas exigem mais informação sobre a função interpolada. Sabe-se que os avanços matemáticos refletem, em sua maioria, avanços no cotidiano. Muitas descobertas matemáticas resolvem problemas e aplicações para tecnologias que usamos no dia a dia, como a integração por splines. Não é diferente. Tem-se o exemplo da usinagem de moldes e matrizes, que ganhou espaço no setor de manufatura. No Brasil,
o setor de moldes e matrizes começou seu crescimento extraordinário em 1999, quando o real sofreu uma desvalorização frente ao dólar, o que desencadeou a substituição dos principais fornecedores externos, que são Espanha, Portugal, Taiwan e Itália, por fornecedores internos e a modernização de sua indústria. Para a otimização dos processos da usinagem de moldes e matrizes, utiliza-se a tecnologia HSC, High Speed Cutting, uma vez que isso significa redução do tempo de fabricação, custos e uma melhoria significativa no produto final. Dentre os fatores envolvidos com a tecnologia HSC, a interpolação por splines tem participação importantíssima. A utilização desse método matemático surgiu da necessidade da representação geométrica do modelamento tridimensional de superfícies complexas pelo sistema CAD, e apesar dos primeiros modelos matemáticos terem sido os modelos de Lagrange e Hermite, sua aplicação no sistema CAD iniciou em 1972 com o francês Paul Bézier. O modelo inicialmente proposto por Bézier sofreu algumas alterações durante os anos, dando origem a outros modelos matemáticos, como a interpolação B-spline, e mais recentemente, a interpolação NU-RBS, a interpolação B-spline racional não uniforme. Essas alterações proporcionaram a esses modelos um melhor controle e manipulação de curva, permitindo assim uma melhor representação de superfícies complexas. Sabe-se que interpolar é chegar a um resultado desconhecido através de fatores conhecidos. Portanto, utiliza-se a interpolação por splines para redimensionamento de imagens. Interpolação de imagens digitais, basicamente, criar pixels a partir dos pixels já existentes. Embora a maioria das pessoas não saiba, todos os sensores de câmeras fotográficas trabalham com interpolação. A superfície deles é formada por um mosaico onde cada quadrado é responsável por capturar uma cor primária, que são vermelho, verde e azul, se parecendo muito com um tabuleiro de xadrez. Então, o quadrado responsável pela captura de cor vermelha vai interpolar as duas outras cores através dos dados contidos nos quadrados vizinhos. Esse processo acontece de forma automática em quase toda câmera digital. Então, à medida que amplia-se essa imagem, a quantidade de pixels aumenta, mas aumenta também a distância entre eles, e o que o computador faz é preencher esses espaços, criando pixels novos a partir dos pixels vizinhos. Para que isso aconteça, softwares de edição de imagem se utilizam dos métodos de interpolação e integração por spline. Essas são algumas das tecnologias que utilizam a integração por splines.